Como é bom chegar nesta manhã de quinta-feira, falando aqui para vocês, encerrando mais uma cobertura aqui no Maracanã, após essa grande vitória do Fluminense, que não dá para dizer que encaminha a classificação para a semifinal, mas que aproxima, sem dúvida alguma. O Fluminense, até terminei a análise de ontem, na nossa transmissão no Jornal da KTO 1902, dizendo isso. O Fluminense termina o jogo mais próximo da semifinal do que estava antes. Um resultado importantíssimo, por mais que a atuação não tenha sido assim tão boa, a gente vai falar sobre isso aqui agora, sobre os aspectos positivos e negativos, mas em jogo de Libertadores, num jogo de mata-mata, numa fase já avançada de quarta de final, contra o grande adversário, quando você não está jogando bem, você tem que fazer o quê? É fazer o possível para ganhar o jogo. E o Fluminense conseguiu ganhar. Tantas vezes o time joga bem, cria uma série de oportunidades, amassa e não vence. E às vezes o contrário também acontece. Você pode não ter feito um jogo brilhante, mas a vitória vem. Isso faz parte do futebol. E a gente tem que comemorar muito isso. Saber ganhar esses jogos difíceis. Quem imaginou que seria fácil um jogo contra o Atlético Mineiro, gente? A gente está falando de um jogo enorme contra um adversário grande, um adversário que tem um time qualificado, que tem um time bom. Então é natural, é super natural que o Fluminense tivesse dificuldade. Ainda mais que o Atlético veio para cá com uma postura muito clara. Anularam o que o Fluminense tem de melhor, sem se expor. O que o Fluminense tem de melhor? Qual é a grande diferença do Fluminense, do Mano Menezes, pro Fluminense do Fernando Diniz, do primeiro semestre? Para mim, a grande diferença é um time que passou a ter contra-ataque. É um time que passou a ser mais vertical, jogar em velocidade, em transição, explorando os espaços nas costas da defesa, né? Com homens mais rápidos, o Ares, o Serna. Esse é o grande diferencial, porque o Fluminense, quando se depara com times mais posicionados na defesa, com linhas mais baixas, como foi o Atlético aqui, ele tem dificuldade. Já tinha antes e continua tendo com o Mano. A gente viu aqui. E é também um confronto de 180 minutos. Então não há necessidade de você se expor em demasia, de você correr tantos riscos assim. É claro, seria importante vencer e venceu, mas poderia ter terminado 0-0. Fica a preocupação, não foi um jogo, aliás, tecnicamente não foi um bom jogo, como um todo, o jogo não foi tão interessante, porque os dois times não queriam correr tantos riscos assim, e é natural, mas você não pode confundir essa calma com lentidão, essa calma com uma certa passividade, e o Fluminense teve isso no primeiro tempo, uma dificuldade de impor ritmo, de colocar um pouquinho mais de intensidade, claro, sem se expor, não é ir pra cima de qualquer jeito. Mas e quando conseguiu criar algumas coisas, criou como? Geralmente em jogadas individuais do Ares, que fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo do Ares. As principais jogadas do Fluminense saíram através dele. Mas por quê? É jogada individual, que quebra a linha, que confunde a marcação. Para jogar contra times assim, sem ter espaço, você tem que ter muita movimentação, muita troca de passe para confundir a marcação. E mesmo assim é muito difícil. Qualquer time que estivesse aqui hoje ia ter dificuldade para furar esse bloqueio do Atlético. Qualquer time, porque além de ser qualificado, é um time bem treinado. E aí fica difícil você penetrar na zaga adversária. E o segundo tempo foi até, para mim, de uma forma geral, foi até pior do que o primeiro. O Atlético, claramente ele veio para não deixar o Fluminense com espaço para fazer jogada de velocidade, para ter contra-ataque, e para defender o empate e levar o empate para decidir, e levar um resultado positivo, um empate para decidir em Belo Horizonte. Eles ficaram o segundo tempo todo lá atrás, tranquilo, porque o Fluminense não estava conseguindo agredir o Atlético. Então eles estavam de boa. E foi levando. O tempo ia passando, parecia que ia terminar 0-0, quando numa jogada, que aí a diferença, né? O Marcelo não entrou bem no jogo. Estava mal no jogo. Só que, tecnicamente, é um cara diferenciado, que é o que a gente fala. A questão do Marcelo hoje, a gente vai trazer a palavra dele aqui, cara, o Marcelo não é reserva por uma questão técnica, por uma questão física. Aí o Marcelo entra no jogo, tava indo mal e dá aquele passe genial pro Keno. O passe do Ganso já foi bom para ele. O Keno, repare de novo, numa jogada individual. É só assim, para você abrir espaço. Ele vai lá, faz a jogada, levanta e o Lima vem. E até conta ali com uma certa colaboração do Everson para fazer o gol de cabeça. E o Fluminense sai com essa vitória. De novo, coletivamente, não foi um jogo, num geral, bom. Não foi uma grande atuação, não foi uma atuação brilhante. O Bernal fez o primeiro tempo ruim, abaixo, depois melhorou um pouquinho no segundo. O Serna também não jogou bem, mas por quê? É a característica do jogo, né? Tira espaço, tira velocidade, o jogador como ele fica meio perdido em campo, ele não consegue explorar aquilo que ele tem de melhor. Então,
Acho que o jogo de volta, esse resultado é muito importante, porque no jogo de volta o Atlético vai ter que sair mais para o jogo, ele vai ter que buscar a vitória e vai correr mais riscos e vai provavelmente se expor mais, e aí que entra talvez um cenário super positivo, que é a possibilidade de você fazer esse jogo vertical, de esticar as bolas para o Serna, para o Ares, para eles explorarem esses espaços que podem surgir. Então esse é um ponto bem interessante, que eu acho é um cenário super positivo para o jogo da volta, que obviamente vai ser tão difícil quanto foi esse, o Atlético vai ter que jogar, mas talvez o Fluminense tenha mais espaços. E eu vou chamar aqui agora a palavra do técnico Mano Menezes, avaliando o que foi o jogo, trazendo pontos importantes aqui e falando também sobre um ponto importante agora, que é o planejamento para esses próximos jogos, essa sequência extremamente pesada que o Fluminense vai ter pela frente. Sim, um jogo grande, um jogo de Libertadores, grande não só no tamanho, mas grande na disputa das duas equipes. A gente esperava um jogo nesse grau de dificuldade. Íamos jogar contra a equipe com maior posse de bola, disparado no Campeonato Brasileiro, e você tinha que pressionar essa equipe para tentar vencer. Não é fácil, né? Sem dar contra-ataque, sem dar tanto espaço, porque não pode. Os atacantes deles são muito bons e ótimos definidores, então o jogo se colocava com esse grau de dificuldade. E a gente precisava entender isso primeiro. Acho que entendemos bem. Achei que a equipe estava um pouco ansiosa no primeiro tempo. Acho que o nosso índice de erro esteve um pouco acima do que é a característica da equipe. Mas não tenho essa pretensão de dizer que acertei porque a jogada foi com os 3 jogadores que entraram. Não, eles estão aí, eles têm muito mérito. Acho que o maior mérito da equipe é fazer uma jogada trabalhada da defesa até o ataque no último minuto do jogo. Isso sim é mérito. Porque a tendência nessa hora é você querer apressar o torcedor, fica ansioso, quer te empurrar e às vezes você comete, né, escolhas erradas. A equipe foi bem porque teve essa maturidade. Só que não dá para sair daqui de casa pensando em empatar um jogo desse tamanho, né? Se ele terminar empate no final, a gente aceita porque vai nos dar a vaga. Mas nós precisamos construir um jogo do nível e até melhor do que o jogo que fizemos aqui. E acho que podemos fazer, né? Se coloca o jogo em outras circunstâncias, o adversário também vai ter que te atacar, o adversário também vai ter que se expor, né? E isso pode dar um espaço maior. A maior dificuldade que a gente teve no primeiro tempo foi que não havia muito espaço para a gente construir as nossas jogadas em função de uma equipe que marcou forte, que vem adotando esse critério de quase de perseguição individual até determinados momentos do campo. E aí a gente sofreu um pouquinho. Vamos saborear a primeira parte, mas com os pés no chão, com a cabeça no lugar, sabendo que teremos que fazer um grande jogo na segunda parte lá. A nossa câmera flagrou que quando sai o gol do Lima, você vira para um torcedor, aponta para ele e manda um beijinho, uma cena até um pouco bem-humorada. Queria te perguntar o que aconteceu, o que causou essa reação. Bom, o gol sempre é um momento de extrema felicidade para a gente, ainda mais um gol no final, né? Então é coisa boa mesmo que eu desejei para ele, na mesma proporção que ele estava desejando para a gente. A nossa razão de existir e pela qual nós entramos em campo e fizemos tudo que a gente faz, além da nossa questão profissional, que é de trabalho, é o torcedor. Se ele não existir, não tem razão nenhuma da gente trabalhar no futebol, né? E a gente fica muito feliz de poder construir vitórias como construímos hoje. Quero aproveitar aí o gancho da pergunta sobre o Lima, né? Existem jogadores supervalorizados no futebol brasileiro e existem uns subvalorizados, né? Lima está entre esses que são subvalorizados. Falo isso de um modo geral, externamente, porque ele faz quase tudo certo que a gente precisa que ele faça, né? Você coloca de extrema, ele sabe fechar para fazer um bom meia, tem qualidade. Define bem, passa bem, domina bem. Se você coloca de volante, como foi possível colocar hoje, porque tínhamos o controle do jogo naquele momento, tínhamos volume para colocar um meia, né? De volante, ele faz bem, né? Então, o Fluminense não foi campeão da Libertadores no ano passado à toa.
Ele foi porque o seu elenco é composto de jogadores como o Lima, que nos momentos mais importantes dão a sua participação para a equipe, e isso deixa qualquer treinador muito contente. Já no próximo meio de semana tem o Galo de novo, com uma vantagem construída aqui no Rio de Janeiro, depois tem Atlético Goianiense, uma sequência muito dura. Queria te perguntar como que você planeja administrar essa sequência decisiva, até em relação a poupar jogadores em meio a jogos tão importantes. Obrigado. Pois é, eu tenho olhado em volta aí, vi que o Atlético jogou com meio time lá contra o Bahia, e fico com uma inveja danada de não poder fazer a mesma coisa, para poder, né, revezar mais, né? A questão nossa é que nós temos emergências para resolver, e a gente não pode relaxar em nenhum jogo. O jogo é um clássico contra o Botafogo, é o líder do campeonato, né? Tem uma equipe muito forte fisicamente, está jogando agora, ou vai estar jogando agora nos próximos minutos, já está. Então, a gente vai colocar o que a gente tiver de melhor, mas sempre obedecendo o melhor em termos de condições dos jogadores também. Não adianta nada nós olharmos, isso aqui é melhor tecnicamente, mas o jogador é um todo, né? Eu acho que a gente poder fazer isso é o primeiro passo para enfrentar o Botafogo num jogo de disputa, de questão de competitividade. Porque é um time que compete muito e vai exigir isso da gente. Então, primeiro vamos pensar no Botafogo, vamos tentar voltar a vencer no Brasileiro, que para a gente é importante, tentar ir a 30 pontos, que é uma coisa importante nessa hora, para não deixar tudo para depois, senão a pressão aumenta, e é tudo que a gente não quer nessa hora, que essa pressão volte a aumentar. Então, vamos pensar no Botafogo, comemorar a vitória primeiro hoje, voltar amanhã no trabalho, e depois pensar no clássico no sábado. Precisamos muito do torcedor, precisamos muito que o torcedor nos ajude, que ele tenha compreensão, às vezes, dos nossos momentos e das nossas limitações, porque quando ele está ao lado da equipe e apoia muito, como ele apoiou nos minutos finais, a bola entra. E se a bola entrar, a gente está mais perto de voltar a vencer no Brasileiro. E foi uma resposta muito boa do Mano, né? Porque ele fala, eu vou colocar aquilo que eu tiver de melhor dentro daquilo que os jogadores podem fazer. Mas ele ficou muito evidente que o meu sonho era poder fazer o que os outros times aí estão fazendo, que é poder poupar os jogadores, descansar o time, para poder ter mais tranquilidade para decidir a vaga lá depois. É o sonho de qualquer treinador, e o Mano não pode fazer isso, porque está numa situação, o Fluminense está numa situação extremamente delicada e pode voltar para essa zona de rebaixamento. Nem queria falar sobre isso aqui agora, mas é natural, a gente vai ter que pensar que no próximo jogo a gente não vai ter o Thiago Santos suspenso e o Thiago Silva provavelmente não. E aí você que está se perguntando, e o Thiago Silva, teve lesão ou não tem lesão, como é que ele ficou? Ele teve uma entorse no tornozelo, aparentemente leve, os médicos avaliaram o Thiago Silva no vestiário e algo tudo indica que não há uma lesão. De qualquer forma, ele vai ser reavaliado na reapresentação do elenco nesta quinta-feira no CT Carlos Castilho. Mas assim, já traz um alívio positivo, porque se tivesse uma lesão, ela já seria constatada ali, tem uma lesão, a gente vai ter que fazer o exame para ter o grau, né? Mas aparentemente não tem. Então, ainda assim, acho muito difícil que ele jogue contra o Botafogo, o jogo já é sábado, a tendência é que ele seja preservado. E aí a gente já tem um cenário de uma zaga totalmente reserva, que poderia ser Antônio Carlos e Felipe Melo, provavelmente, né? Acredito eu. O Manuel nem foi relacionado hoje, então acho que está atrás na fila. Então é um cenário que a gente vai ter que pensar, não tem jeito, é um cenário desgastante, é uma sequência desgastante, é Botafogo, é Atlético e depois outros jogos decisivos, até Atlético Goianiense e Goiânia, jogo adversário está ali embaixo também, confronto direto, não tem para onde correr. Os desafios são enormes. Gente, a gente tem que pensar que esse time do Fluminense até pouco tempo a gente só queria pedir a Deus para fugir do rebaixamento, porque não tinha outro horizonte. E agora a gente está fora da zona do rebaixamento e está podendo chegar a uma semifinal de Libertadores. Então é um cenário difícil porque, enfim, a situação era extremamente desesperadora antes, ela continua preocupante, sem dúvida alguma, mas a gente pode sonhar. Acho que hoje é isso, a gente está sonhando para chegar lá, para voltar lá, a uma semifinal, para se afastar desse C4. Esse clássico vai ser muito importante nesse sentido. Aquela derrota contra o Juventude daquele jeito foi
né? Já falamos muito sobre isso, né? Mas, enfim, vamos olhar para frente agora. Foi o que eu falei, viver jogo a jogo. Tentar passar por cada dificuldade que elas vão se apresentar agora. Não tem para onde correr. E aí vai ser a capacidade do time de saber, e claro, da comissão técnica do Mano, de tomar as melhores decisões para este momento. Destacar mais uma vez a atuação do Thiago Santos, mais outra grande atuação do Thiago Santos, impressionante. Os dois ali ele e o Ganso tiveram uma rusga ali, mas para mim coisa de jogo normal. Mas teve uma grande atuação do Thiago Santos. O Juarez, como disse, no primeiro tempo também foi bem. E tivemos a volta de Germancano. Infelizmente ele não fez o gol dele, mas só de ver o Cano em campo novamente, de novo, já dá uma alegria, uma felicidade imensa, né, de ver novamente a ação. Espero que esse gol, e eu tenho certeza que esse gol ele vai sair na hora certa, no momento certo, esse gol vai sair. Depois, fiquem ligados, porque ao longo do dia eu vou trazer palavra aqui do Marcelo, palavra de Germancano, e um outro assunto muito importante que eu vou tratar aqui para vocês ao longo do dia no canal do Lessa. Deixa aí, por favor, galera, não esquece não o seu like, se inscreva aqui no canal, conto muito com vocês, tamo junto e a gente volta já já. Estamos, calma, mais próximos, um pouquinho mais próximos dessa semifinal. Um abraço.